Um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos para mais um giro de notícias, essa é a primeira edição dessa sexta-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vasco você encontra aqui, então você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, todos os dias a gente fala sobre o Vasco aqui de forma rápida e direta, e de forma gratuita. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, a sua inscrição é muito importante. Deixa o like também, o like é muito importante. E nesse vídeo a gente vai falar sobre reforços. Renato Gaúcho pediu 4 reforços para o Vasco da Gama nesse início de trabalho aí, né? Renato que vai ter a missão de tirar o Vasco lá da parte de baixo da tabela. A gente vai falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre a venda da SAF do Vasco, porque os rivais já estão aí de olho, tá? Nessa venda da SAF do Vasco, tentando atrapalhar, tentando evitar, tentando melar a venda da SAF do Vasco, alegando conflito de interesses ali entre a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o Marco Lamáquia, né, que é filho, enteado, né, da Leila Pereira, filho do marido dela. Enfim, vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de reforços, vamos começar falando de Renato Gaúcho. Começou a era Renato Gaúcho no Vasco da Gama, né? O treinador que foi anunciado essa semana já está aplicando seus treinamentos e estará à beira do campo no jogo contra o Palmeiras. Será a estreia dele, né, contra o Palmeiras em São Januário, na próxima quinta-feira. Uma semaninha aí para o Renato Gaúcho estrear no comando técnico do Vasco da Gama. E segundo a apuração dos amigos do NT Vascaínos, Renato Gaúcho pediu reforços para a direção do Vasco da Gama. O Renato Gaúcho pediu a contratação de 2 volantes, um zagueiro e um atacante pelo lado esquerdo do campo. Mesmo com a janela internacional fechada desde a última terça-feira, dia 3, os clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores do mercado interno que disputaram os campeonatos estaduais ou então jogadores que já estavam sem contratos antes do fechamento da janela. Tendo isso em mente, a comissão técnica do Vasco enxerga que as posições citadas, né, 2 volantes, zagueiro e um atacante, são as que o Vasco mais necessita neste momento. Além disso, Renato trata com importância a chegada de atletas para os setores com uma boa saída de bola, né, para poder aplicar as variações táticas, algo comum ali na sua carreira. O Vasco está atento às oportunidades e buscará reforçar o elenco nessa janela que se encerra no final do mês. Tem até o final do mês para poder contratar, né, jogadores aí que estão sem contrato, né? Que estão sem contrato desde antes do fechamento da janela internacional e jogadores que disputaram ali o campeonato estadual. Então é uma janela, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? Que requer talvez menos investimentos, que vai ser jogadores ali que se destacaram nos estaduais por equipes pequenas, jogadores que estão sem clube por algum motivo. Então, assim, se vier realmente essas contratações pedidas pelo Renato, o Vasco não deve fazer grandes investimentos, né? Os investimentos maiores devem ficar para a janela ali do meio do ano, onde tem as oportunidades de jogadores que estão na Europa e vão voltar aqui para o futebol sul-americano. Geralmente é a janela mais aquecida, né? Mas Renato pediu reforços, né? E acho que isso era evidente, né? Que pediria reforços com o elenco atual. Acho que não é suficiente para o Vasco ter um ano mais tranquilo. Acho que o elenco atual é suficiente para sair de onde está. Última colocação, zona de rebaixamento. Acho que não é elenco para isso, mas, enfim, para dar um up maior, né? Precisa sim contratar. E já que eu falei de investimentos, vou falar aqui sobre a venda da SAF do Vasco, né? Que tá dando o que falar. A venda da SAF do Vasco tá dando o que falar. Saiu uma matéria ontem no Globoesporte.com que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol vai fazer uma análise rigorosa
em caso da venda da SAF do Vasco para o grupo de Marcos Lamáquia. O empresário é filho de José Carlos Lamáquia e enteado de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, que tem mandato até dezembro de 2027. Quem promete rigor para investigar a possível venda é Caio Rezende, presidente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol. É uma agência independente que tem a missão de monitorar e aplicar as regras do chamado Sistema de Sustentabilidade Financeira, o nome dado ao Fair Play Financeiro lançado em 2026 pela CBF. A possibilidade de Leila e do enteado comandarem 2 clubes no futebol brasileiro despertam atenção para um possível conflito no regulamento de uma rede de multiclubes e levou a aviso, por parte da CBF aos dirigentes de Vasco e Palmeiras, como informou o UOL. O Caio Rezende, em entrevista ao Globoesporte.com, disse o seguinte, o que a gente percebe lá fora é que a análise desse tipo de caso pode se tornar muito complicada. É uma análise que a estrutura societária de cada clube, de que pessoas ou grupos têm, de fato, poder decisório dentro de cada clube, disse o Caio Rezende ao Globoesporte.com. O Vasco já estuda algumas alternativas em caso de veto, apesar de eu achar que não tem motivo legal para vetar, porque a regra diz que não pode ser marido, parente ou filho, alguma coisa assim. Mas o Lamáquia não é filho da Leila, Ele é enteado da Leila, ele não é marido da Leila, ele é enteado da Leila. Então, assim, acho que é uma coisa que dá para passar, apesar da proximidade, que os dois evidentemente têm. Mas o Vasco estuda alternativas, O Vasco e o investidor, no caso o Marcos Lamáquia, consideram que existem ferramentas viáveis para não haver conflito de interesses nas regras da negociação, como aconteceu, por exemplo, na Europa, em casos do City e do Girona, que pertencem ao mesmo grupo e disputaram a Champions League sem precisar de um abrir mão da vaga. Uma das alternativas seria a suspensão temporária do direito a veto e voto do comprador da SAF, enquanto Leila Pereira for presidente do Palmeiras, ou até mesmo um início com participação inferior a 10% da participação societária, um processo conhecido que trata ali de um mecanismo jurídico para transferir ativos para um administrador independente. Então, mesmo com essa situação, mesmo com investigação em cima da possível venda, mesmo com as pessoas querendo atrapalhar, o Vasco e o investidor já estudam alternativas para que, caso a venda seja concretizada, ela não seja barrada por nenhum órgão. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa